Olá a todos, começa agora e se inicia a partir de hoje uma nova página na história do programa OAB aqui na nossa rádio e TV Alba, com a parceria com a Fundação Paulo Jackson. No programa de hoje receberemos a visita da presidenta da OAB Bahia, doutora Daniela Borges, também com a presença aqui do diretor financeiro, doutor Hermes Hilarião, e com a vice-presidente da Comissão de Prerrogativas, doutora Paloma Peruna, para não falar errado. Eu sou Luiz Gana e estarei com vocês tanto aqui na TV quanto também na Rádio Alba. E quero começar o nosso programa recebendo os nossos convidados, dando nosso bom dia à nossa presidenta Daniela Borges. Tudo bem com você? Como é que está? Tudo maravilhoso, Gana. Feliz de estar aqui. Quero também cumprimentar aqui todos os nossos ouvintes e também dizer da alegria, né, de estarmos aqui juntos mais uma vez. Você que sempre faz as nossas conversas serem as mais proveitosas e, ao mesmo tempo, passar o mais rápido possível. Então, muito bom estar aqui. E, sobretudo, ao lado do nosso diretor tesoureiro, Hermes Hilarião. Sim. Que, enfim, é nosso diretor aí que vem rodando comigo aí essa Bahia toda, o interior, então, super parceiro. E nossa querida Paloma Peruna, que é a nossa vice-presidente da Comissão de Prerrogativas. Sem dúvida nenhuma, está aqui iniciando um novo projeto, uma nova parceria e está trazendo prerrogativas aqui da advocacia para esse momento também muito bacana. E claro, né, Gana, deixa eu mandar também um abraço para a Michele, posso? Por favor. Mandou um beijo para todo mundo e um abraço para todo mundo. Apresentar aqui meu diretor financeiro, é tesoureiro, né? Sempre falo financeiro, né? Doutor Hermes Hilarião. Você que escolhe. Como é que tá? Tudo bem com você? Como é que tem passado? Olá, Gana. Sempre uma alegria estar junto aqui contigo. Cumprimentar também nossa presidente, Dani Borges, Paloma, que está aqui conosco, vice-presidente da Comissão de Prerrogativas. Dizer primeiro da minha felicidade de estarmos retomando, né, esse projeto, agora em um novo formato, em um novo jeito, uma parceria muito importante da OAB da Bahia com a TV Alba. Então não podemos deixar de agradecer a Michele por essa parceria, a toda a equipe e também a você, que já representa aí a nossa voz, a voz da advocacia aqui na TV Alba. Deixa eu apresentar também a doutora Paloma Costa Peruna, vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Muito bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada pela recepção. Quero agradecer a toda a equipe, a você, Gana, pelo convite, a presidente Dani, que a gente chama assim carinhosamente. Não consigo chamar a Daniela. Ah, mas eu gosto que me chame de Dani. Porque quando fala Daniela, parece que está brigando. Não é? Dani, Hermes, são pessoas que eu admiro demais pelo trabalho, pela dedicação e pela entrega à classe, à advocacia. E muito feliz de estarmos juntos, podendo informar mais sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho da OAB e sobre como a gente pode contribuir, né, para a construção de coisas melhores. Deixa eu começar perguntando aqui sobre essa relação das prerrogativas. Eu estava vendo uma entrevista há pouco tempo atrás da presidente Daniela Borges falando sobre a importância para a sociedade e que talvez a sociedade não consiga perceber como a prerrogativa é importante na defesa do direito do cidadão e da cidadã. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a relevância e essa não percepção da sociedade, a dificuldade que a advocacia tem quanto a isso. Eu sempre digo assim, que o nome prerrogativa, eu acho que não ajuda, porque muitas vezes o cidadão, o leigo, ele não tem uma familiaridade com esse termo, e aí fica parecendo algo muito distante, né, da realidade dele. Mas quando a gente analisa na lei quais são as prerrogativas da advocacia, fica fácil de compreender, Gana. O cidadão, nosso telespectador, nosso ouvinte, fica fácil de entender. Por quê? Vou pegar uma prerrogativa que eu gosto muito de falar sobre ela. O direito do advogado despachar com o magistrado. A lei assegura a advogadas e advogados o direito de ser atendido pelo magistrado, né? Não há sequer na legislação restrição de dia e horário. Por que existe essa previsão na lei?
O advogado, quando vai até o magistrado, ele vai falar sobre a parte que ele representa no processo. E eu, né, provoco sempre o leigo e digo assim, quando a gente entra com a ação, a gente quer o quê? Que o advogado, ele faça tudo o que é possível na representação dos nossos interesses e na defesa dos nossos direitos. Verdade. E isso significa peticionar, mas isso significa também falar sobre o processo, poder levar uma urgência, levar uma demanda, um detalhe do caso. E é exatamente por isso que existe essa prerrogativa, ou seja, ela se dá toda dentro do campo da compreensão do exercício do direito de defesa. O advogado, ele no processo, ele representa a consagração daquele direito fundamental da nossa Constituição, que é o direito à ampla defesa ao contraditório. O direito à ampla defesa ao contraditório não é do advogado. O direito à ampla defesa ao contraditório é o direito da parte. Mas esse direito, ele é assegurado por meio da atuação do advogado. É o advogado, a advogada atuando nos autos, participando das audiências, podendo despachar com o magistrado para levar a demanda da parte, é que efetivamente vai garantir a ampla defesa da parte que ele representa. Então, quando o magistrado se nega a receber um advogado, ele, na verdade, está se negando a ouvir e a receber a parte no processo. Mas sempre tem uma justificativa, pelo menos a que eu ouço mais da magistratura, é a quantidade de processos que eles têm a cumprir durante o dia. E toda vez que, se ele for parar para receber, porque não é somente alguma pessoa da advocacia, se fala sobre, olha, se eu for parar para receber, eu vou receber 300 pessoas da advocacia num dia, porque eu tenho 9.000 processos na minha vara, ou, enfim, sob minha responsabilidade. E se eu parar para atender 300 pessoas no dia, são 300 processos, mais ou menos, que eu vou encaminhar, mas vão ficar 8.700 parados, porque eu só atendi aquelas 300 pessoas. Não fica uma coisa assim, não fica uma coisa assim, muito, eu preciso atender, mas eu preciso julgar. Como é que eu nessas 12 ou 8 horas, ou 14 horas que eu trabalho, como é que eu consigo dar essa... Porque acho que muitas vezes quando você vai lá, acho que os magistrados e magistradas falam para você, né, presidente? Ótima pergunta. Primeiro, assim, dizer que existem magistrados que atendem, só para fazer aqui uma boa propaganda também, e atendem a qualquer momento. Né? Existem magistrados que fazem isso e na hora que você chega lá, ele vai lhe atender. Então, nós temos excelentes exemplos para mostrar que isso é possível. Mas a maioria dos magistrados, né, assim, se a gente pegar o todo, que atendem, organizam a agenda. Então, eles atendem no balcão virtual, 2, 3 turnos na semana. Isso. E atendem presencialmente 2, 3 turnos, enfim. Então, ele organiza ali a agenda dele, de maneira que ele faça essa conciliação. E aí fica como uma exceção, uma urgência, né? Um liminar de saúde, uma situação realmente emergencial que pode fugir desse padrão. Então, eu acho que esse é um ponto, sabe, Gana? E dá para organizar. Então, primeiro dizer que tem magistrados que fazem ali um atendimento que nem precisam fazer essa organização. Mas os outros que estão, né, dispostos a garantir o cumprimento dessa prerrogativa, como eles fazem? Organizam a agenda para, de fato, conciliar o tempo do atendimento com o tempo também, né, para estar sentenciando, para estar despachando. Mas eu acho importante também destacar que, normalmente, as varas que mais têm demandas de atendimento são as varas onde os processos andam menos, com maior morosidade. Então, o advogado, ele vai lá porque ele precisa que o processo ande. E isso é uma situação muito complexa, ou seja, quanto melhor funciona a vara, menos o advogado vai, porque o processo está andando. E aí ele vai realmente numa situação de urgência, numa situação que o processo está para ser julgado, então ele vai despachar um memorial, né? Então, eu acho que é um tema que a gente precisa também, né, observar, que o bom funcionamento e o regular andamento dos processos também, em certa medida, resolve muito isso. Aí você pode me dizer, mas o advogado precisa ir lá para fazer o processo andar? Eu pergunto a você, se você tiver um processo que está parado há 2, 3 anos, você quer que seu advogado vá lá ou você não quer que seu advogado vá lá? Eu quero que ele esteja lá todos os dias. Todos os dias. E tem um ponto importante que eu lembrei aqui agora, que eu acho bacana, dizer que a OAB da Bahia propôs no colégio de todos os presidentes seccionais, para que isso fosse um pleito nacional, da OAB nacional, levar o CNJ a mudança nos critérios
de avaliação das varas, das unidades, né, dos tribunais, para que não se considere como atividade apenas sentenças de espaços de julgamentos, mas que se inclua também o número de atendimentos. Ou seja, na hora que se fosse avaliar produtividade do magistrado, também se incluir o atendimento à advocacia. Porque a gente percebeu e identificou que o CNJ, ele não visualiza esse trabalho que é importante, é garantido por lei, porque é uma consagração em última instância da própria defesa, do direito de defesa, também como atividade jurisdicional relevante. Sim. Agora, eu queria aproveitar a doutora Paloma aqui, vice-presidente da Comissão de Prerrogativas, exemplos dessas violações. A gente fala somente a mais conhecida, talvez, a mais comum, vou colocar dessa forma, seja a questão da relação juiz-advocacia, ou magistratura-advocacia, para não apontar por gênero. Mas existem outras que eu poderia enumerar aqui, mas eu gostaria que você, doutora, me exemplificasse o que tem mais aparente de violações das prerrogativas na advocacia. Bem, nós temos inúmeras, na verdade, infelizmente. É um negócio meio infinito, né? Assim, meio entre aspas. A situação é a seguinte: enquanto houver advocacia, enquanto houver judiciário, vai haver violação de prerrogativas. Mas a gente trabalha para que essas violações ocorram cada vez menos. E existe um trabalho muito grande dentro da Comissão de Prerrogativas para que a gente construa o diálogo inicialmente, o diálogo com os tribunais, buscando soluções efetivas. Não adianta a gente partir para uma briga inicialmente se a gente não consegue construir soluções em conjunto. Então, a gente tem buscado bastante construir com a magistratura, com os servidores, soluções que venham realmente a garantir a efetividade. Porque o advogado, o que ele quer é isso, ele quer ser atendido, ele quer que o processo ande. E essa situação que Dani colocou e que você trouxe inicialmente, de não atendimento e dos processos não andarem, de fato é o que mais visualmente afeta o advogado. Mas, infelizmente, não é só isso. Nós temos inúmeras situações de violações, inclusive de prerrogativas da advogada mulher. Por exemplo, prerrogativa dela ser atendida com prioridade de inversão de pauta em audiência, em sustentações orais. Nós temos casos inúmeros de colegas que estão gestantes e que estão na fila para serem atendidas ou estão se sentindo mal. Ontem eu tive uma situação dessa na Justiça do Trabalho. A colega gestante não estava se sentindo bem, foi pedir uma inversão de pauta e foi pedido que ela aguardasse. Eu estava lá e disse, não, peraí, colega, a gente vai resolver. Fui, conversei com o magistrado, expliquei e a gente conseguiu resolver no diálogo. Não precisou chegar a formalizar uma queixa e mobilizar a Comissão de Prerrogativas, porque eu estava lá. Mas são situações em que todas as prerrogativas, elas são feitas, existem para que, como Dani colocou, o direito do cidadão consiga ser efetivado. A gente fala prerrogativas, fica parecendo que é privilégio, né? As pessoas ouvem como um privilégio do advogado. Ele se vende como isso, né? Como exatamente. Um privilégio, né? Muitas vezes uma prioridade de atendimento é vista como um privilégio. Mas, na verdade, não é um privilégio. É uma tentativa de fazer com que a gente consiga entregar o direito a quem está pleiteando ali judicialmente. Eu vejo também muito da coisa do exemplo, eu tenho acompanhado pela mídia, pelos colegas da mídia, da imprensa, do desrespeito das autoridades policiais. Isso é uma coisa que se tornou, o termo é esse, comumente a gente vê do advogado e da advogada sendo desrespeitado no direito a adentrar a delegacia, no direito de adentrar o fórum, inclusive com certas limitações a partir da vestimenta, algumas coisas que eu tenho acompanhado. A OAB também tem feito esse exercício desse acompanhamento, presidenta? Nossa atuação nesse tema é uma atuação muito firme, porque de fato temos problemas. Eu quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, Dr. Victor Gurgel,
A gente, até o apelidou, né, que ele é o nosso gladiador das prerrogativas. Incansável. Incansável, né, Paloma? E, inclusive, nós tivemos diversas reuniões na Secretaria de Segurança Pública para tratar, inclusive, desses temas, inclusive, né, na instância máxima. Hoje, Vitor participa do curso de formação de policiais não o Vitor, né? A comissão de prerrogativas, mas o último ele foi, por isso que eu fiz essa referência. Para que haja já na formação dos agentes e dos policiais uma perspectiva sobre o que são essas prerrogativas e a importância do advogado, inclusive para a própria validade do trabalho da polícia. Porque muitas vezes se tem nulidades que são arguídas e são declaradas justamente pela ausência de participação dos advogados. Desculpe, presidente, por favor, conclua. Não, ou seja, existe uma atuação do ponto de vista preventivo, muito firme no que se refere à atuação na corregedoria. Nós estamos sempre com os corregedores, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Eles estiveram conosco no Colégio de Presidentes. Nós estamos acompanhando os processos na corregedoria contra os maus profissionais, porque é importante destacar que existem muito bons profissionais, mas aqueles que têm um comportamento inadequado, a gente tem feito atuação na corregedoria, ações também, viu, Gânem, judiciais, e os desagravos, que tem hoje uma novidade, porque as pessoas falam, né, sobre o desagravo, e hoje, além de toda a repercussão, porque ninguém quer ter um desagravo contra si. Sim. A autoridade, ela fica com o nome dela inscrito no Cadastro Nacional de Autoridades Violadoras de Prerrogativas, e se um dia essa pessoa tentar ser advogado, ele vai ter a inscrição dele na OAB negada. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo comercial, eu volto daqui a pouco. Eu estou conversando com a presidenta da OAB Bahia, doutora Daniela Borges, com o doutor Hermes Hilarião e com a doutora Paloma Peruna. A gente vai ao intervalo comercial e volta daqui a pouquinho. É rapidinho. De volta aqui com o nosso programa Direito ao Ponto. Eu vou fazer uma pergunta aqui fora do nosso script, uma coisa que eu acho importante, até pela relevância da sua presença na presidência da OAB. Como é que mudaremos para a Ordem da Advocacia do Brasil? Eu sei que você tem um Você sempre pergunta isso. Eu sempre pergunto porque a presidenta Daniela Borges é uma defensora assídua dessa mudança, até porque ela fez uma das coisas mais importantes que a OAB do Brasil teve, que foi a equiparação. E você também tem essas frentes de batalha. Quando é que isso vai mudar? Essa pauta é uma pauta super importante. Eu acho que existe, sim, uma força, né, a representatividade, o simbólico, mas depende de lei federal. Então, é algo que não depende, né, sequer internamente hoje da OAB Bahia, e até mesmo a OAB Nacional também teria que encaminhar um projeto de lei, né? Mas esse é um tema que sempre vem e as advogadas, pelo menos, assim, a grande maioria são defensoras. Na verdade, eu fui injusta agora. Advogadas e advogados defensores dessa pauta. Agora, doutora, essa causa da morosidade do judiciário, né? A gente está falando aqui sobre prerrogativas, sobre a atuação da própria OAB em diminuir essa distância. E qual é a causa da morosidade do judiciário baiano? O que é que a gente pode colocar como principal causa hoje dessa morosidade? Não tem uma causa só, sabe, Gânem? Porque, na verdade, a gente vive um processo histórico de problemas estruturais, sendo que alguns, ao invés de terem sido solucionados, foram sendo agravados. E a gente, por exemplo, sempre via na Justiça Federal um exemplo de celeridade, e em alguns locais já não assistimos mais isso. Então, a gente tem, ao longo dos anos, uma redução da capacidade do judiciário de dar, efetivamente, com rapidez, esse retorno. Até o Justiça do Trabalho, que sempre foi o exemplo do exemplo, também, quando a gente analisa os últimos anos, vem em alguma medida sofrendo isso. Eu digo sempre que tem um divisor de águas, que é quando o gasto com inativos, ele passa a ser computado para se avaliar se aquele poder está ou não está no limite prudencial de gastos com pessoal. Porque hoje o que acontece? Um servidor, ele se aposenta, mas ele não sai daquele cômputo. Então, ele não está mais fazendo aquele trabalho
mas o custo com a aposentadoria dele continua sendo considerada para fins dos limites de gastos com o pessoal. Então, isso significa que não necessariamente se possa colocar uma outra pessoa no lugar dele. Quando você coloca isso ao longo dos anos, então, déficit de servidores na Bahia, na Justiça Comum, são mais de 4 mil servidores. 4 mil? Mais de 4 mil servidores. No interior, existem comarcas que, se não tiverem os servidores cedidos pela prefeitura, a comarca fecha. Né? Então, é um déficit muito significativo. Nós temos um déficit de 70 magistrados, né, hoje. Então, a gente tem falta de recursos humanos. E isso, sem dúvida nenhuma, é algo que faz com que a gente tenha realidades de, em algumas comarcas, processos parados há 10, 15 anos. Por quê? Porque são comarcas que você não consegue ter um juiz muito tempo. E as comarcas prejudicadas são sempre as mesmas. Por quê essas com a falta de juiz, né? Porque é aquela comarca naquele lugar muito distante, muito pequeno. E aí, quando o juiz... Então, tem 67 varas sem juiz. Normalmente são as mesmas, porque quando tem a promoção, a movimentação na carreira, o juiz vai saindo dessas comarcas de mais difícil acesso. E um pleito da OAB da Bahia é a regulamentação para dar um estímulo para o provimento dessas varas. E o tribunal criou um grupo de trabalho. Há uma sinalização de que até o final do ano saia alguma regulamentação. O CNJ permite isso, ou seja, que o tribunal tente criar um estímulo para o magistrado ir para essa vara de difícil acesso, essa vara, né, que tenha um cenário mais complexo. Agora, quando você fala em mais de 4 mil, ou assim, numa conta grosseira, então em cada cidade, tirando Salvador, você teria pelo menos 10 servidores aí do judiciário trabalhando para poder atuar, para poder diminuir esse espaçamento que existe entre para poder a coisa acontecer. E é muita gente. Você esteve com a presidente lá, com Cíntia Rezende lá? Nós estivemos, a diretoria, eu, Hermes, Cris, Esmeralda e Bira, logo quando ela assumiu. E o nosso primeiro pedido foi um pedido para a realização de um novo concurso para magistrados, porque hoje não tem. O presidente Nilson nomeou todo o cadastro de reserva, então tem que ter um novo concurso. A presidente já está organizando a realização do concurso, já tem comissão para o edital. E os servidores, nós fizemos um pedido para a nomeação de mais servidores. O presidente Nilson fez o concurso, chegou a prever a nomeação chegou a nomear, né, em janeiro, 200 servidores, mas 200 para 4 mil. 200 para 4.417 municípios. E a gente tem assistido aí os esforços da presidente, inclusive aqui na Alba, né, para que seja aprovada uma alteração no orçamento para liberar verba suficiente para ela nomear um número maior de servidores. O nosso pleito é que seja nomeado todo o cadastro de reservas desse concurso, para que a gente diminua um pouco esse déficit. Né? Então, a gente tem feito, a gente até fala, né, Herminho, nosso primeiro pedido para presidente foi juiz, foi servidor, foi, inclusive, assessor para juiz. Parece até que são pedidos de função da OAB? São, porque a gente compreende também essas necessidades estruturais do tribunal para ele funcionar melhor. Né? Então, a gente não quer mágica. A gente sabe que existem os problemas, mas a gente precisa construir as soluções porque o direito das pessoas é urgente, Ganem. A gente tem problemas sérios aqui em Salvador nas varas de família. Sim. Né? Vara São de fazenda pública. Vara de fazenda pública. A gente tem um problema seríssimo nas varas de fazenda pública. Tem que criar mais vara. Aí tem lugares que, você perguntou, os problemas são múltiplos. Tem varas que precisam, na verdade, ter criação de novas. Camaçari precisa urgentemente de mais varas. A gente tem vara lá com acervo que não é razoável, o juiz nunca vai dar conta. Então, os problemas são múltiplos, são diferentes e exigem, portanto, medidas diferentes também. Só para você ter ideia, ontem eu conversava com o doutor Pedro Godinho, que é juiz, né, de uma... Sim, doutor Pedro Godinho. Ele tem no acervo dele mais de 25 mil processos. E uma outra realidade... 25 mil? 25 mil processos. E uma outra realidade é que uma demanda, né, que tem chegado muito para os juízes são as questões relativas à saúde, né? Essas ações para que o Estado ou o município forneça algum medicamento, realize alguma cirurgia,
arque com o tratamento de alguém que eventualmente, né, tem alguma necessidade, e que isso tem multiplicado também as demandas, né? É até uma defesa que se tem de criação de uma vara específica de saúde, porque hoje existe uma demanda gigantesca nesse sentido, e isso logicamente afeta a sociedade como um todo, né? Não só os juízes. Agora imagine, você tem juízes que têm um acervo de 1.000 processos e outros que têm acervo de mais de 20 mil. Rapaz, tá falando é a realidade em 25 Feira mil de Santana também, né, É. Dani? Isso, Feira de Em Feira de Santana. Santana tem juiz com mais de 20 mil processos, quase 30 mil processos. E ao mesmo tempo, assim, por isso que o problema é complexo, né? Então, essa é uma realidade em muitas varas, mas existem varas que funcionam. A gente tem visitado o interior e tem varas que o acervo, que está tudo em dia, não tem liminar pendente de apreciação. Então, é uma realidade que as causas dos problemas são complexas e exigem um olhar cuidadoso sobre qual é o problema naquele local, qual é a solução para aquela realidade. E olha que aí para o leigo, para o telespectador, ouvinte leigo que está nos ouvindo agora, muitas vezes pensa, e aí tomando isso, que a maior dificuldade é o Grotão do Estado. E vocês falam de Camaçari e vocês falam de Feira de Santana. Quer dizer, duas cidades que são metrópoles, que estão perto da capital e que também tem esse tipo de problema. Essa morosidade, qual a consequência que isso tem para a advocacia? O que isso causa no processo, tanto para a advocacia quanto para o cliente? Rui Barbosa já dizia, a justiça tardia não é justiça. Justiça que tarda não é justiça. Você tem uma decisão 10 anos depois, 15 anos depois, pode até ser a decisão que você queria, mas ela já não vai mais lhe atender. Tem situações que não vai valer mais. Que não né? vai mais efetivamente valer. Então, a morosidade é um mal. Inclusive, o CNJ fez agora uma pesquisa, porque é interessante, né? O CNJ ele avalia os tribunais sem ouvir o destinatário do serviço. Então, ele avalia os tribunais com parâmetros e não ouve nem o advogado nem o cidadão. Mas o CNJ fez uma pesquisa sobre qual é a percepção do brasileiro a respeito do judiciário. E, infelizmente, é uma percepção muito ruim, exatamente de morosidade, né? Com essa percepção, muitas vezes, que não consegue entregar justiça. A gente tem um projeto muito importante, que é a Movimentação, que é um projeto no qual a gente busca trabalhar dados, mapear dados para a gente ter dados sobre a morosidade, né? E, ao mesmo tempo, também atuar. Então, a gente tem um aplicativo que foi feito para isso, a Comissão de Celeridade Processual. Mandar aqui um abraço para Saulo, que é o presidente da comissão, e toda a comissão. Quando o processo está parado há mais de 180 dias, a comissão oficia ali o magistrado, porque pelo CNJ você tem um prazo de 100 dias. A comissão ainda aguarda um prazo um pouco maior. E aí, atendidos os requisitos, a gente oficia. Eventualmente, se aquilo não é suficiente para movimentar, a gente analisa o contexto do processo. Porque às vezes o juiz acabou de chegar, porque movimenta-se muito a carreira. Mas às vezes o juiz já está lá há 8 anos naquela vara e o processo parado, aí a depender do caso, a gente chega até mesmo aí à corregedoria. Então, a gente tem feito esse trabalho para tentar chegar junto do advogado. Porque eu digo sempre assim, nosso desafio, Gani, é chegar junto do advogado com o problema que ele está vivendo ali no caso concreto. Mas a gente precisa fazer com que isso não aconteça mais. Há um ano atrás, mais ou menos um ano atrás, em certo momento a OAB, não vou dizer comemorou, mas aplaudiu a nomeação de, se eu não me engano, foi 64 juízes. Acho que faz um ano isso. Numa leva que seria de 94, mais ou menos. Essa leva foi cumprida e houve mais alguma nomeação depois dessas 94? Ou ficamos naquelas nomeações lá atrás? Não sei se o número exato é esse. Teve um aumento? Teve mais nomeação de lá para cá, presidenta? É porque foi nomeado todo o cadastro reserva. Foi esse Então, era aquele cadastro reserva? Ali era o fim do fim. Se precisar nomear hoje... Tem que ter hoje concurso. precisa nomear, por isso, o nosso pleito por um novo concurso. Hoje, se o tribunal precisar nomear um juiz, não tem de onde tirar. Porque o juiz ele tem que ser aprovado em concurso. Tem as vagas do concurso, mas depois fica um cadastro reserva, né? Pessoas que são aprovadas, mas não entram nas vagas. E aí, o presidente Nilson aprovou o resto que tinha. Foi um ano de curso. E aí, eles tomaram posse em janeiro desse ano. A gente fez a caravana de prerrogativas em janeiro.
Inclusive, está tendo caravana de prerrogativas hoje, em Serrinha. Sim. No momento. Nesse momento, inclusive. Mas a caravana... A gente fez uma caravana... Hoje, dia 3/10. Mas a caravana, a gente fez várias ações, né, Hermínio? A gente inaugurou salas, mas a gente passou por várias comarcas em que esses juízes estavam acabando de chegar. Eles tinham chegado 8 de janeiro e isso era mais ou menos 25 de janeiro. Então foi muito bacana chegar em Botirama, que não tinha juízes há muitos anos, e ter 2 juízes em Botirama. Chegamos em Barra com juíza, chegamos em Gentil do Ouro. Gentil do Ouro é longe, viu, Gunning? É longe. Com juiz, todos dessa turma nova. Essa semana, só um detalhe, Gana, no ano passado a gente teve em Cícero Dantas e a gente realizou uma manifestação na porta do fórum, um protesto, né, reivindicando juízes, falando da realidade da comarca. E essa semana eu tive a oportunidade de representar a Dani na inauguração de uma sala e o juiz, né, participou, o doutor Bruno, estava lá na comarca e a advocacia, a sociedade em festa, porque agora a comarca tem 2 juízes, então fruto também desse trabalho que a gente realiza. Eu vou convidar a todos a nos acompanhar sempre pela TV Alba, mas eu quero agradecer nesse primeiro momento sua presença, a presidenta Daniela Borges. Muito obrigado pela participação aqui conosco no Direito ao Ponto, aqui na nossa TV. Muito obrigado, doutora Paloma. Muito obrigado, doutor Hermes.